gente vamos à nossa terceira aula do nosso curso de interpretação de sonhos. Esse primeiro módulo é para embasar o método dialético, né? Porque a interpretação de sonhos é a espinha dorsal do método dialético, né? Então, as coisas que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar principalmente no livro A Prática da Psicoterapia. Então, nesse livro, o Jung ele vai tratar também dos estágios da psicoterapia, né? Esses estágios, eles são tanto estágios históricos, quanto fases do processo individual que acontece na clínica. Quais são essas fases, né? Ele vai falar em 4. Ele vai falar na fase da confissão, esclarecimento, educação e, finalmente, a parte que o concerne mais de perto, a fase da transformação, onde médico e paciente transformam-se mutuamente. Quais são os representantes históricos dessas respectivas fases, né? E eu corro o risco de me alongar demais nesses aspectos históricos. Mas eu vou tentar não me alongar demais nisso, né? Não me estender. A primeira dessas fases, para o Jung, é o método catártico de Freud e de Breuer. Breuer, né? O R em alemão sempre tem que ter esse vibrato. Inclusive é Freud, para quem estiver interessado, né? O que é isso? Em 1892, eles publicam em conjunto os estudos sobre histeria. E a histeria era um grande problema, né? Eu tenho inclusive alguns vídeos falando sobre essa problemática, costumeiramente dou aula sobre isso. Mas por que ela era um grande problema, né? Porque ela era uma doença de difícil diagnóstico, no sentido difícil de constituir uma nosografia, porque seus sintomas eram muito variados e sem uma causa orgânica. Por quê? Porque sua causalidade, ou melhor dizendo, sua etiologia, é uma etiologia psíquica, né? E aí, Freud e Breuer, eles propõem uma teoria do trauma. Eles são os primeiros a propor isso? Não. O próprio Freud, ele fala da teoria traumática do Charcot, Jean-Martin Charcot, que foi professor dele no La Salpêtrière, né? E eles também citam, Freud cita para contradizer uma teoria do grande, genial e infelizmente pouco conhecido Pierre Janet, né? Que tem a prioridade na maioria das descobertas do Freud, apesar de ser um autor hoje em dia quase desconhecido. Como diz o Henri Ellenberger, Pierre Janet é como Pompeia, uma cidade maravilhosa escondida sob as cinzas esperando ser descoberta, né? Jung estudou com Pierre Janet quando viajou à França, né? E isso é um dado fundamental. E diferente de Freud, que se indispôs com Janet, ele foi amigo do Pierre Janet até o fim da vida do Janet, que era um cavalheiro, né? Um grande homem, de fato. Mas centrando em Freud, que é onde Jung começa essas fases da psicoterapia, em Freud, obviamente, em Breuer, eles vão propor uma teoria traumática, que é muito interessante, porque se você ler esse texto com cuidado, o trauma, né, ele lembra muito um complexo, ou uma ideia fixa inconsciente, como coloca Pierre Janet. É muito parecido, né? Mas, basicamente, eles vão dizer que a etiologia da histeria é uma etiologia traumática. Em que sentido? Por algum motivo, esse trauma, o afeto do trauma, ele não pode ser abreagido, e aí ele se torna uma espécie de... ele fica lá. E aí isso causa sintomas de dois tipos, né? De acordo com os dois autores, né? Uma histeria de conversão
e outra uma histeria em que você vai ter um objeto fóbico, né? Por que que você não consegue abreagir, né? Ele cita, por exemplo, no Tratado de 1892, um sujeito que foi humilhado pelo chefe, processou o chefe, perdeu esse processo e na saída do tribunal levou uma surra de bengala do chefe. E posteriormente ele desenvolveu uma, uma histeria de conversão. Ele não tinha poder para fazer isso. Em outros momentos ele faz, não, mas imagine que alguém morreu. Você não tem mais como reagir àquilo. E aí aquele momento traumático ele é esquecido. E o que é que vai ser a cura? Né? O que é que vai levar à abreação do sintoma? Em hipnose, por meio da sugestão. E aí é importante não esquecer que mesmo o termo psicoterapia, ele surge pela primeira vez de dois caras na Holanda que fundaram uma clínica de psicoterapia. Mas antes disso, a hipnose e a sugestão, o nome sugestão substituiu gradualmente hipnose, porque começa a cair em descrédito, era o que se entendia no final do 19 por psicoterapia. Então não é estranho que Freud e Breuer estejam utilizando como método a hipnose, né? Que tem uma história longa, né? Começando com Mesmer, né? Mesmer. Em hipnose, causavam a hipermnésia, fazia que a pessoa em transe relembrasse, e aí ao relembrar o momento traumático, havia uma catarse, que é uma explosão emocional muito intensa, e o sintoma desaparecia durante um certo período de tempo, né? Apesar de Freud ter estudado com Charcot, ele também esteve na escola rival de Nancy, com Bernheim. Por que havia essa rivalidade? Porque a escola de Nancy alegava que qualquer pessoa poderia ser hipnotizada e que isso era um método terapêutico. Já o Charcot dizia que somente os histéricos poderiam ser hipnotizados, né? O que marca uma diferença muito grande entre os dois. Isso faz com que, né, você tenha algo esquecido, que ao ser rememorado e trazido à luz do dia em transe hipnótico, você tem uma aberração do sintoma durante um certo período de tempo. Depois esse sintoma regride e você tem que fazer isso tudo de novo, que era um dos problemas da sugestão, né? A hipnose moderna possui meios engenhosos de tentar burlar isso, mas isso permanece, né, como um problema, né? O que dificulta sumamente o uso da hipnose para finalidades terapêuticas, a não ser finalidades muito pontuais, etc. Ou talvez como auxiliar para quem se interessa por isso. Eu estudei hipnose também, sei hipnotizar, mas comungo das mesmas desconfianças de Jung acerca da sugestão. E não a uso, em hipótese alguma, nunca usei. Terapeuticamente falando, né? Uso o método dialético. Então o que acontece? Por exemplo, a Berta Pappenheim, ela tinha um sintoma de hidrofobia, salvo engano era ela, não conseguia beber água. E aí em transe hipnótico, utilizando lá a técnica de Nancy, ela lembra o dia em que ela, quando criança, tinha uma babá. Essa babá tinha um cachorro que ela achava asqueroso. E ela viu o cachorro bebendo do copo que a babá bebia. E aí quando ela lembra disso, em transe, ela consegue beber bastante água, ela estava com muita sede. O Jung, ele vai fazer uma tradução psicológica disso. Porque é muito diferente isso acontecendo em transe hipnótico e isso acontecendo no processo terapêutico, né? Eu sempre gosto de entrar em detalhes sobre o método catártico,
porque as pessoas ficam muito só na manchete, né? Mas vai ser só isso, né? Vamos pular a parte que o Freud critica a teoria do Janet, que já começa a pensar em algo como um recalque, pensamentos inconscientes fracos, pensamentos inconscientes fortes, etc. Vamos pular tudo isso, né? Em outra oportunidade eu converso com vocês sobre o método catártico do Freud, numa perspectiva histórica, né? Que é importante. Qual a tradução que Jung faz? Ele vai falar de um segredo. E esse segredo, quando é revelado a outro ser humano, quando acontece uma confissão, isso leva a uma abreação do sintoma, assim como no método catártico. Frequentemente, vocês vão ver isso na clínica, é um fato clínico, isso é muito interessante. A pessoa vira para você e diz, olha, nunca contei isso para ninguém. E aí ele conta um monte de coisas terríveis e muito dolorosas e muito, né, complicadas. Pode esperar que algum tempo depois os sintomas ou vai diminuir bastante ou vai sumir, né? Inclusive, algumas pessoas, depois disso, como o incômodo desaparece, elas também dão por encerrado o processo analítico, o que não é algo fácil, né? O Jung ele costuma dizer que não é você que tem um segredo, mas é o segredo que te tem, né? A posse desse segredo pessoal funciona como um veneno, porque ela te isola do convívio. Porque você é possuidor desse segredo, você agora está isolado. E um segredo de verdade é algo que você não quer contar para ninguém, né? Falsos segredos você adora contar para todo mundo. Eu, muitos anos atrás, inclusive foi na época que eu comecei a estudar Jung, né? Uns 20 anos atrás, eu estava no curso de japonês da UES, e aí uma menina que eu conhecia chegou para mim, eu faço parte de uma sociedade de mistérios e tal. Nós temos muitos segredos, é muito secreto e tal, e tal, e tal. E ela fez aquele silêncio, né, esperando que eu disse, nossa, me conta. Eu disse, legal. E eu não tinha zero interesse nisso, né? Mas é porque é um negócio... E ela foi umas 4 vezes, né, dando essa deixa pra eu dizer, uau, me conta, cara. E eu, legal, cara, bacana. Até que ela se desapontou, né, viu que não ia poder partilhar comigo esses segredos arcanos terríveis e foi embora, né, parou de me encher o saco. Mas um segredo, né, é algo que vai lhe isolar da comunidade, e um segredo pessoal, e funciona como um veneno. O Jung vai contrapor isso a um segredo coletivo. Parece uma contradição de termos, né? Uma contradição adjecta, mas não é. Ele fala, por exemplo, das religiões de mistérios, como a religião de mistério dos Eleusos, os mistérios eleusianos. Por quê? Porque ao possuir um segredo que é partilhado por toda uma coletividade, isso é algo que previne a sua assimilação pela coletividade. E aí, nesse caso, ao invés de ser um veneno, esse segredo é um bálsamo. Ele vai evitar a sua assimilação tanto pelo inconsciente coletivo, quanto pela coletividade em sentido da massa, da multidão, né? Para usar a expressão do Le Bon. E é muito duro, é muito difícil contar um segredo para alguém. Requer uma enorme confiança, né? E essa é a primeira fase para o Jung. Um dos meus alunos me contou, e eu achei muito estapafúrdio, mas é interessante prevenir, que algumas pessoas fazem a interpretação que numa mesma sessão acontece todas as fases, né? Tipo, a pessoa fala um negócio, aí rola a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase. E é um absurdo isso. Não é disso que se trata, né? Mas aparentemente existe essa interpretação estapafúrdia, né? É muito difícil tirar isso do texto do Jung. Mas vamos lá. Não acreditem em mim. Leiam o texto, né? Como eu disse aqui, a gente está... Eu sempre digo isso para meus alunos, a gente está construindo uma escadinha, né? Até chegar com segurança onde nós queremos chegar, né? A segunda fase, que é a fase do esclarecimento, ainda envolve Freud, né? Por quê? Porque representa aí
as complicações da psicanálise e de uma análise redutiva dos instintos. O método redutivo, ou seja, aquele que reconduz, né, que olha para trás, que sai do complexo para o simples, é algo que nós vamos nos deter em detalhe mais adiante. Mas por enquanto, nós vamos falar de maneira apenas superficial. Então, o que é que acontece? Você tem essa fase que é representada historicamente pela psicanálise, né? E aí eu vou entrar também em um aspecto bem interessante que o Jung traz. Aqui entra em jogo o problema da transferência, né? Que é algo, esse termo, né? Ele aparece com Freud, né? E é muito interessante, e fez muito sucesso à época, há um artigo muito, muito bom sobre a sugestão, escrito pelo Dr. Sono Shamdasani, em que ele vai dizer que desde a época dos hipnólogos, existe essa problemática sexual entre a pessoa que usa a sugestão e a pessoa que é sugestionada. E quando Freud cunha um termo técnico para falar deste apaixonamento, que o Freud até chama de neurose transferência, ou amor transferencial, isso fez imediato sucesso. Porque funcionava como uma espécie de escudo teórico que protegia a dignidade do terapeuta. Mas aqui entra em questão a transferência das imagens parentais para o analista, para o terapeuta. E a necessidade de esclarecimento, ou seja, de uma análise redutiva da transferência. E aqui entra em questão um dado muito importante. Por mais que o Jung utilize os termos de origem freudiana, projeção e transferência, né, Übertragung e Projektion, em alemão, como a Maurice von Franz nos explica, o Jung tem uma concepção completamente diversa de inconsciente. Então, esses termos, por mais que sejam os mesmos, não significam as mesmas coisas. Por exemplo, para Jung, a transferência não é o motor da análise. E ao contrário, ele criticava Freud, porque Freud dava a entender que a transferência era uma espécie de produto da técnica. E Jung vai dizer que a transferência é algo espontâneo, que não pode ser falseado nem produzido tecnicamente. Né? Por exemplo, por que é que o Freud dizia que a psicose não poderia ser tratada com a psicanálise? Porque não havia o estabelecimento de uma transferência. E como a transferência é o motor da análise, então não tinha como ter análise. Né? Para o Jung, inclusive, pode existir uma análise sem transferência. Ele diz até que às vezes a transferência se dá não para com o analista, mas com o próprio inconsciente. Para vocês verem como em Jung é coisa mais complicada. Ele faz um estudo mais detalhado sobre a transferência a pedido dos seus editores, no Abreação Análise dos Sonhos de Transferência, onde ele analisa uma série de imagens alquímicas, é interessantíssimo. Inclusive, recentemente eu ministrei na minha formação junto com o Ramon uma disciplina bem boa sobre isso, né? A transferência por si só, ela é uma temática vasta. E, obviamente, aqui nós vamos tocar só superficialmente. Mas, tem uma passagem de uma entrevista que o Jung dá para Richard I. Evans, eu sempre cito essa entrevista, eu gosto muito dela, em que ele diz uma coisa muito interessante sobre a transferência. Durante o processo de análise, você fala para o seu analista coisas muito sérias, muito importantes, muito valiosas para você. E é como se você depositasse, o analista fosse o depositário dessas coisas. E essas coisas são valiosas para você. E aí, como isso está depositado no analista, você confunde o valor do analista com o valor dessas coisas que você depositou nele. Né? Além disso, o Jung vai dizer que o caráter sexual da neurose, diferente do que Freud afirma, ele é
uma tentativa de estabelecer um contato humano genuíno. E quando isso se estabelece, ele torna-se secundário ou desaparece. Né? Nesse ponto, né, convém falar de uma coisa muito interessante que me fala, de 3 grandes grupos clínicos. Né? Tem um grupo clínico de pessoas freudianas, de pessoas adlerianas, e um terceiro, que talvez poderiam chamar de junguianos, né? Mas aí com o máximo grau de Salles. O que são essas pessoas, esse grupo freudiano? São pessoas que não são desajustadas, que não são necessariamente neuróticas. Elas estão ajustadas à náusea. Por quê? Porque elas estão identificadas às imagens parentais. Quais são as características do complexo parental? Autonomia, independência e senso de responsabilidade. Então essas pessoas agem como se as tivessem, apesar de que elas na verdade não têm. Então elas estão adaptadas à náusea. O grande problema não é elas não serem normais, é justamente o fato de elas serem normais à náusea e terem uma individualidade subdesenvolvida, porque elas estão identificadas com papai e mamãe, né, com as imagens parentais. Isso faz com que você tenha aqui pessoas extremamente inteligentes, extremamente críticas, que não são alvo fácil de um processo meramente educativo, nem de técnicas, né? Porque elas têm uma atitude de autoridade e autocrítica muito grande devido a essa identificação às imagens parentais, né? Por outro lado, você vai ter um grupo adleriano de fracassados socialmente, de pessoas extremamente desajustadas, que são individualistas. Eles não são alguém que tem uma verdadeira individualidade, eles são individualistas. E lembrando que Jung fala no desenvolvimento da personalidade, o individualismo não é a mesma coisa que individuação. Ele é só uma acrobacia da vontade. E essas pessoas, elas têm um problema com o complexo do poder. Assim como Adler descreve na sua psicologia, na psicologia individual. E aí você vai ter esses 2 grandes grupos de pessoas para quem cura significa transformação. E um terceiro cujo destino é ser saudavelmente desajustados. Bem menor, em que aqui aparece a temática da individuação. Né? A terceira fase, então, você tem aqui uma redução aos instintos para o esclarecimento da transferência e dessa projeção das imagens parentais na transferência, né? Em alemão, Übertragung. A terceira fase é a fase da educação, que é a fase proposta por Adler, que é o primeiro dissidente da psicanálise, né? Que propõe a psicologia individual, que é bem diferente da de Freud, né? Um resumo muito interessante está no capítulo sobre Adler, né, do The Discovery of the Unconscious, do Henri Ellenberger. E é importante historicamente, porque, saiba-se ou não, todo o humanismo, e mesmo a TCC, por exemplo, são descendentes espirituais diretos de Adler. Ninguém nunca ultrapassou Freud, Adler e Jung. É tudo a mesma coisa. A questão é que em psicologia não se tem clássicos, né? A galera acha que está inventando a roda, né? Mas, como dizia Jung, Adler nunca passou da psicologia do mestre-escola, né? Ele propõe um método educativo, uma psicoeducação. Quem propõe isso pela primeira vez é Adler. Adler comparece muito mais como um autor, né, com elementos para a psicologia do Jung do que Freud, inclusive, que é muito interessante, apesar do mito freudocêntrico, né, como fala o Dr. Sono Chandazani. Porque Jung reconhece que ele é o primeiro a entender que a neurose ela não tem só uma causa, mas também uma finalidade. E o Adler também é o primeiro a falar em compensação, apesar de que ele vai partir de uma espécie de compensação orgânica. Vocês podem dar uma olhada nisso no verbete de compensação do tipo psicológico. Né? Não confiem em mim, confiem no Jung. Mas nesse ponto, você tem um processo de educação para o ser social, né? Em que entram elementos muito parecidos com as técnicas da TCC, por exemplo.
E o que não quer dizer que a gente vá fazer isso no método dialético, né? Mas o Jung percebe que há momentos em que isso se faz necessário. Só que não se faz de uma maneira estereotipada. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês... Não é possível que vocês consigam distorcer o que eu estou dizendo. Não, a gente usa a coisa da TCC. Pelo amor de Deus. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Ok? Por fim, a última fase é a fase da transformação, em que tanto o médico quanto o paciente transformam-se mutuamente. E que dessa vez cura não significa, estranhamente, transformação, ou seja, a pessoa que é muito bem ajustado desenvolver sua própria individualidade, que foi colocada de lado em prol do ajustamento social, nem o individualista conseguir ajustar a sociedade, ter algum sucesso social, né? Mas sim tornar-se quem se é, ser saudavelmente desajustado. E aqui aparecem a fenomenologia da individuação, né? Que é descrita por Jung em diversos livros, talvez o mais simples, fora dos estudos, dos vários estudos sobre a alquimia, seja o eu inconsciente. Né? E aí, nesse sentido, é uma porcentagem muito menor dos pacientes, cerca de 10%, que vai apresentar essa fenomenologia específica, onde é mister utilizar um método construtivo e não simplesmente um método redutivo. O método construtivo, ou sintético hermenêutico, ou anagógico, como queria Maeda, que tem precedência histórica sobre Jung, nesse sentido, de pensar um método de interpretação que é construtivo, ou sintético, ou anagógico, ou sintético hermenêutico, que é uma interpretação espiritual, anagógica de espiritual, ou, obviamente, como eu entendo, espiritual, não em sentido místico, ou nada disso, né? Ou religioso, mas em sentido simbólico, uma interpretação simbólica, né? Dos materiais oníricos, não apenas, obviamente, né? De qualquer material, aí incluído o sintoma. Então, para Jung, essas são as fases, tanto históricas, e aí ele, né, esse é o momento que ele contribui. E aí tem uma coisa muito interessante, né, que Jung vai falar no Tipos, né, quando ele vai citar as duas psicologias. Obviamente, eu sei que Freud não é uma psicologia, bababá, que é psicanálise, não é. Eu estou usando isso aqui no sentido mais lato sensu possível, né? Com o máximo grano Salles, a psicologia do Freud, ok? Para que não me acusem de imprecisão. Logo, um epistemólogo sem preciso, né? Ele vai dizer que você tem um ponto de vista unilateral extrovertido, em que o sujeito importa pouco e ele é um joguete de objetos. Veja que quando o Freud está falando do complexo de Édipo, é o pai mesmo, é a mãe mesmo. Não é um negócio simbólico, não, é a mãe e é o pai. No caso de Adler, você vai ter uma psicologia introvertida. Unilateralmente introvertida. Em que esse sujeito ele é elevado acima dos objetos. Adler usava um termo que era um protesto masculino, né? E aí Jung vai dizer, cada um deles se fixou em seu ponto de vista de maneira unilateral. Tanto é que o Freud entendia a introversão como narcisismo, como uma coisa quase patológica, né? E Jung vai dizer, eles são casos particulares da minha teoria. Teoria também, muitas aspas, da minha psicologia, é melhor. Jung não tem uma teoria, mas fenomenalismo culto, né? É mais ou menos o que Pierre Janet, antes do Jung, já dizia sobre Freud. Freud, ao propor a sexualidade como princípio único explicativo de todo o psiquismo, ele transforma uma verdade particular em um erro geral. E que o Jung percebe, especialmente ele já vai perceber isso vai estar expresso no capítulo 13, né, dos símbolos da transformação, e depois no Energia Psíquica,
que a libido não é exclusivamente sexual. Na verdade, como energia, ela não possui qualidade nenhuma. Ela é uma abstração de relações de movimento. Ela é simplesmente um coeficiente de cálculo intelectual, abstrato, não é uma substância que se move no espaço. Ela sequer existe de fato nos fenômenos. Ela é um coeficiente de cálculo intelectual. Né? Bom, então do que é que a gente falou hoje? Vamos só recapitular, né? Nesta aula. As 4 fases da psicoterapia, que são 4 fases históricas, ao mesmo tempo que podem ser fases de um processo individual que acontece hoje, né? Em que você vai ter confissão, esclarecimento, educação e transformação. Falamos dos 2 grandes grupos clínicos, pacientes freudianos e pacientes adlerianos, né? Pessoas que estão muito bem adaptadas, individualistas, inadaptados, fracassados. Bom, acho que basicamente foi isso, né? E aí, na próxima aula, nós vamos continuar essa fundamentação do método dialético. Até aqui a gente está pavimentando o caminho para chegar, né, no método. Então tem um pouco de paciência que a gente vai chegar lá. Beleza? Lembrando que, além dos livros do Jung, eu vou falar várias coisas do meu livro Psicologia Junguiana, uma introdução, e o método de Jung. Lá vem o golpe. Comprem, né? É bom, eu recomendo. Ficou bonitão, né? Eu gostei. Então é isso, gente. Essa foi a nossa terceira aula. Até a próxima aula. Valeu. Obrigado você que está fazendo esse curso. Você é 10. Você é joia. Você é legal. Você não vai ser um junguiano bocó.